não temos recebido no Brasil um volume gigantesco de gente para substituir cafés finos, cafés de América Central e Colômbia. Nós aqui na Bahia, através da empresa que eu atuo, recebemos todo o tempo gente na busca de cafés finos e especiais. Isso vale dizer, estamos com preços diferenciados, existe um aquecimento de demanda e que nós podemos suprir. Esse é um grande momento. Não esquecendo que, às vezes, em 2, 3, 4 anos, esse mercado move-se. Então, temos que nos preparar e nos preparar adequadamente agora. Teve uma grande demanda por qualidade. Os pesquisadores que aqui estão, quanto trabalho apresentaram, quanto nos devolveram em termos de tecnologia pós-colheita. E eu acho, seguramente, que existe ainda um grande trabalho a ser feito no pós-colheita. Existe uma revolução de qualidade no Brasil de pós-colheita, onde não existia processamento adequado para que toda a qualidade inserida no grão pudesse ser apresentada ao consumidor. Hoje, uma grande faixa, uma grande fatia dessas qualidades começa a ser apresentada, desde pequenos produtores, através dos especiais, aonde compradores vêm aqui, divulga nome, endereço, história de família. Nós estamos nos aproveitando isso e o Brasil tem uma grande chance de ocupar mais esse espaço, como o do cafés finos, onde não existe esse nicho, mas que todos aqueles grandes compradores, tão bem apresentado, uma palestra tão boa, tão dinâmica, tão importante como o do Brando, a gente viu essas pessoas vindo aqui. Então, em outras palavras, estávamos num sufoco com café a R$250, R$300. Temos um outro mercado hoje. Nós temos agora que objetivamente botar isso para dentro, senão fica bonito, mas teórico. Passa só a ser da gente quando nós vendemos e realizamos. Senão todo esse trabalho magnífico que está sendo desenvolvido, a gente não consegue dar sequência. E ademais, falando um pouco sobre o consumo, esse trabalho brilhante feito pela BIC em tantos anos, tem a mão de novo dos pesquisadores, especialmente dos produtores, na melhoria de qualidade. A parte de tudo isso, todos os nossos blends, de maneira geral, hoje estão num nível de qualidade muito mais acima do que foi alguns anos atrás. Então, o consumidor, em todo o mundo, e nós também reconhecemos quando existe mais qualidade dentro de um produto. Então, eu não sou palestrante, tinha que fazer alguns comentários. Brando, novamente, fantástico a sua apresentação, tão abrangente como sempre, né? Como sempre, uma visão de mundo bem extensa. E agora é hora do debate, das perguntas. Eu acho que o senhor João Lopes já tem aí a primeira intervenção. Alô? Brando, parabéns mais uma vez. Você vai virar palestrante cativo do Agrocafé, porque não temos ninguém para concorrer com você. Parabéns. Mas, depois da sua apresentação, com todo o número de otimismo que você nos traz, a gente fica com mais preocupação do que com entusiasmo. Porque você imagina que o preço está bom, nós temos um mercado procurando café, e trazendo a nossa visão para a realidade nossa. Você imagina, nós estamos com lavouras degradadas, a nossa produção não está crescendo, nós não temos, você mencionou, nenhum programa de difusão de tecnologia. O pequeno produtor brasileiro, eu tiro por aqui pela Bahia, está no século passado. Nós temos uma dificuldade crônica de recursos para a cafeicultura. O pouco recurso que nós temos sempre foi praticamente, exclusivamente, o Funcafé, está congelado. Nós estamos agora com essa retenção que o governo está fazendo, que saber o que é que o Funcafé pode apoiar. Então, nos preocupa demais se nós não vamos perder mais uma vez o trem, porque se nós não tivermos agora rapidamente condição de aproveitar o nosso potencial, quando conseguirmos recuperar já é na próxima fase de preço baixo de novo. Então tem pontos que a gente precisa refletir muito seriamente.
O marketing que você aborda sempre é uma coisa que nós não estamos fazendo nem sombra do que seria o necessário. Você imagina se nós vamos ter condição de competir, porque a valorização do preço, como você diz, não é só na qualidade. O valor do marketing agregado é maior do que o valor da qualidade que nós estamos melhorando. Então, eu queria, isso é mais para a plateia pensar, nós precisamos fazer na cafeicultura uma frente para um diálogo com o governo. Nós estamos sem interlocução, o Funcafé não se reúne, nós temos o Conselho Nacional do Café adormecido, você vê que não tem ninguém do Conselho Nacional do Café aqui, nem participa de muitas reuniões. Então, o que é que nós vamos fazer para o governo acordar que agora tem que ser feita alguma coisa? Então, é sintomático que o ministro não tenha vindo aqui. Eu estive pessoalmente com o ministro da Agricultura, dia 19 de janeiro, ele me garantiu que vinha, não veio. O secretário Manuel Bertoni estava na nossa programação, não veio. Roberto Silva, lógico que a gente tem que dar um desconto, ele está trabalhando para fazer a campanha dele, também não pôde vir, que estaria nessa apresentação de hoje. Então, nós temos que traçar entre nós, com as nossas entidades, uma estratégia para levar o governo a essa realidade. E, finalmente, eu queria uma questão para você. Eu tenho lido que o Brasil importou café torrado da China e que a China hoje já tem 30 mil hectares de café plantado lá. Eu queria saber o que é que você tem mais de notícias sobre a China. Obrigado. Eu tenho notícias dramáticas sobre a China, porque eu estava exatamente numa reunião com o terceiro homem do Starbucks, que fica na Suíça. Starbucks sozinha ela não vai plantar, mas ela vai gerenciar o plantio de 35 mil hectares na China, com produtividades esperadas de 30 sacos por hectare. Nós estamos falando em 1 milhão de sacos em 3 anos. Ao longo disso, o governo de Yunnan vai estar uma delegação aqui no Brasil em junho, 10 pessoas, eles estão plantando 100 mil hectares. Quer dizer que eu não acredito que esses outros 70 tenham essa mesma produtividade da Starbucks, mas eu estou vendo a China chegando em 3 a 4 anos a 3, 4 milhões de sacos. O potencial é isso ou tem mais? Tem muito mais. Yunnan é uma região que parece muito com a Bahia, onde se planta abacaxi, laranja, tem um pouco de cacau, tem cana e muito arroz. Então ali o potencial é ilimitado. Na realidade, a China, quando começou o café, 12, 13 anos atrás, ela fez um acordo com a Nestlé e com a Kraft para eles abrirem fábricas de solúvel lá. E como parte desse acordo, havia uma escala progressiva da matéria-prima que tinha que ser produzida na China. Então eles foram forçados a fazer um programa de difusão de tecnologia que eles fizeram muito bem, só que esse contrato venceu 10 anos atrás. Venceu 3 anos atrás. Então a China estava chegando a 400 mil sacos, talvez 500, como acabou esse suporte técnico, começou a cair, foi 300. E agora o governo está reagindo. Então nós podemos ver hoje a China como uma coisa de 3 ou 4 milhões de sacos há 4, 5 anos, com potencial para crescer. Ou seja, a mensagem não sei até onde nós devemos ver a China já como um grande mercado, como a gente tendo uma parte desse mercado, porque eles não vão ser capazes de produzir todos os tipos de café, etc. Mas eu acho que seria inocente da nossa parte hoje achar que o mercado chinês vai ser só dos outros. Vai ser deles também. Já se fala em a ideia da Starbucks aí como suporte com alta produtividade. Uma coisa que nós não podemos esquecer uma empresa do tamanho da Nestlé, do tamanho da Kraft, do tamanho desses grandes torradores mundiais, eles se assustam com esse domínio do Brasil de 33% do mercado. A Nestlé hoje é fornecedora de clone de Conilon para o Vietnã, para o Laos, para a Tailândia, etc. A Starbucks está vendo o mercado deles, a China para eles hoje é o segundo maior mercado. O primeiro mercado é os Estados Unidos, o segundo é a China.
E eles sabem que o café importado na China é taxado e muito, chega a quase a 30% torrado e moído. Então tem que produzir lá. Então, a palestra que eu fiz lá na SCA foi justamente sobre essa nova geopolítica do café, que é muito baseada naqueles gráficos do câmbio. Porque aquela história de onde vai o câmbio, e nós precisamos começar a preocupar no Brasil com uma coisa que os economistas chamam de doença holandesa. Doença holandesa é quando a sua moeda fica tão valorizada que você não consegue vender mais nada. E chama doença holandesa porque isso aconteceu na Holanda nos anos 80, 90, quando a Holanda descobriu o óleo na plataforma continental e de repente ficaram produtores de petróleo. Todo o preço de tudo na Holanda subiu e a Holanda, que era um grande exportador, sofreu muito com isso. E nós estamos na iminência de um problema parecido aqui no Brasil e o café se enquadra nesse produto aí. Doutor Brando. Oi, Laércio. Professor Zambolin. Mais uma vez, né? Nós estamos aqui assistindo uma brilhante palestra, como sempre, né? Obrigado. Doutor Brando, é o seguinte, que notícia nós vamos dar aos nossos produtores, pequenos, médios, principalmente, que estão naquela encruzilhada? Certifica ou não certifica? Se ele certificar, ele vai gastar um pouco de dinheiro, como sabemos, né? Mas a tendência hoje que eu vejo em Minas, pequenos produtores, Zona da Mata principalmente, é um desânimo, porque eles sempre dizem que não tem assim uma agregação muito grande. Então, você falou um pouquinho aí sobre certificação do Starbucks, da Wood Certified, etc., da Rainforest, mas eu queria saber qual é a sua recomendação para os nossos produtores. Esse é o primeiro ponto. Segundo, será que nós precisamos importar café se nós temos no Brasil, o Brasil tem N Brasis dentro dele, desde o Paraná até a Bahia, muitas regiões do Nordeste, também cultivando café, vários nichos, né? Piatã aqui, né? Regiões mais altas de Minas, quer dizer, fazendo café especial também, bebida mole, extremamente mole. Será que nós precisamos de importar para cumprir esse mercado que você falou, se nós temos aqui vários países dentro do Brasil? E o terceiro ponto é que se importar café verde, eu pergunto, qual é o engenheiro agrônomo que vai assinar a entrada de um café de um outro país no Brasil por causa do problema das pragas exóticas? Eu me lembro que tempos atrás chegou no Espírito Santo um carregamento de robusta e ele não entrou. Ninguém assinou como responsável pela entrada do café aqui, devido ao problema de pragas exóticas na América Central, América do Sul, África. Esse é outro grande problema. E a última, já estou fazendo muita pergunta, né? O homem é bom, a gente tem que perguntar, né? Não é mesmo? Você disse que temos que reduzir custo. Todos nós concordamos com isso, não é? Agora, você disse também que nós temos que uniformizar a floração, o máximo. Onde possível. Onde possível. A mim concordo. Esses dias aqui, ontem principalmente, discutimos com várias pessoas. As pessoas nos perguntam, professor, o produto tal, será que não ajuda? O produto tal, será que não ajuda? Os fisiologistas até hoje não colocaram em nossas mãos um produto para ajudar nesse ponto. Pelo menos o Tocoraci, já faleceu há muito tempo, nunca, né? O professor Maestre, que também trabalhou com fisiologia de café, morreu agora, esses dias atrás, em Viçosa, era um dos remanescentes fisiologistas desse país, né? O professor Rena é vivo ainda, mas também nunca teve coragem de recomendar. Então só nos restou a genética, está aí o doutor Fazuoli, para procurar um material que tenha floração mais uniforme, que eu acho que pode ser possível nessa seleção, e a outra tecnologia que nos resta, ela vai aumentar o custo, que é a poda, tanto o esqueletamento como a recepa. Porque todos nós sabemos
que o café, depois da 7ª, 8ª colheita, a tendência é você ter menos cereja. Né? O café, quando é novo, ele tem mais cereja. Depois vem o sombreamento natural da planta. E aí, quando a gente visita aqui no oeste da Bahia, conforme eu tenho ido aqui em Luiz Eduardo, eu vejo lá os cafezais de 2,5 metros, 3,5, às vezes tem que ter que podar por causa dos pivôs. E aí eu olho assim, a produção, às vezes até produz bem, mas a desuniformidade é grande. Quer dizer, então, no momento, nós não temos alternativa a não ser poda, e a poda pode encarecer. Tá? Então, colocando tudo isso na balança, né, queria seus comentários. Obrigado. Obrigado, professor Zambolin. É uma das várias bibliotecas agronômicas ambulantes que nós temos nessa sala aqui, e estou muito honrado de falar com tantos. E eu acho que uma das funções da gente que não é agrônomo é provocá-los. Então acho que eu cumpri o meu propósito em parte. Eu vou pegar de trás para frente, Laércio. Primeiro com a floração e poda. Eu acho que em Luiz Eduardo é fantástico você induzir a floração porque não chove. Então, se nós formos nessa, nós vamos ter que trazer todo o café para o Nordeste ou vamos plantar no Saara, que não é por aí. Eu acho que muito mais do que a indução da floração hoje, vocês vão dizer, você é suspeito para falar isso porque você é pinhalense. Mas nós estamos caminhando muito mais para a tecnologia de separação e o despolpamento do boia, do verde e do cereja. Isso é um negócio que nós temos que ficar meio quieto. Eu até parei de falar isso lá fora, porque com essa entrada do café na Bolsa de Nova York, não queremos pôr minhoca na cabeça deles, que eles vão receber café verde despolpado, silvio, boia despolpado, porque isso pode ser um desastre político. Mas eu acho que o caminho, Laércio, está muito mais, eu concordo com você, tem limites na uniformização da floração. Agora, se nós pudermos despolpar o verde, e tem lugar para isso no solúvel, nas mesclas, nas ligas brasileiras, nós podemos descascar o super boia, que está vendendo muito bem lá fora, né, Silvio? Tem demanda hoje por super boia, que é o boia despolpado, descascado, e nós vamos produzir mais café para ter mais cereja para fazer o lavado, cereja descascada. Eu que eles me perguntam na América Central, mas eu vou fazer colheita mecânica, eu vou pegar 10% de verde. Ótimo, aumenta 10% de sua produção de café, você continua produzindo o mesmo que você tinha de cereja e você tem mais 10 que vem de lucro. Então eu acho que aí a poda na condição brasileira é ótima se der para fazer mecanicamente, para fazer na mão é inviável. O próprio Conilon está começando a sentir esse peso, porque no Espírito Santo a mão de obra é barata. Então eu vejo a resposta aí seria a tecnologia de poda, né? Pragas exóticas, adorei a palavra exótica, criou uma coisa ali que essa aí nós não podemos brigar, Natan, você vai importar, você vai ter que fazer alguma coisa com as pragas exóticas. Acho que a solução muito simples é o que fez o Equador. O Equador hoje é o país do mundo que mais produz solúvel em relação à produção deles. Eles já produzem quase que mais solúvel do que eles produzem de café. Tudo café do Vietnã, Conilon brasileiro, etc. Eles puseram essas usinas de exportação no porto, numa zona livre alfandegada. Esse café não entra no país, que pode ser a solução para o torrado e moído. Ele entra e não precisa ser a empresa A, B ou C. Você pode ter uma processadora que processa para todo mundo. Ela está em Santos ou no Rio ou em Vitória. Você pega o café brasileiro, o de fora vem, você elimina o risco. A melhor maneira de resolver uma discussão é não ter a discussão. Porque essa discussão que você falou é insolúvel. É insolúvel. É meio parecida com a eutanásia. Se o médico autoriza matar o paciente ou não. Alguém tem que assinar. É parecido com a lei da responsabilidade fiscal. Quem assina o gasto. Então eu acho que o caminho aí é eliminar a discussão e fazer numa zona livre. E aí você pode importar. Agora, a questão de importar ou não, eu fui a pessoa inocente, bem intencionada, quando eu era bem mais novo, que criou a frase, um país, muitos sabores. Fui eu que criei isso, e aliás foi até criado em inglês primeiro, veio em português depois, pensando como você estava pensando. E eu acho até que 90% do que a gente só não tem aquela acidez alta, mas não é uma questão do produto, é uma questão de marketing, logística e credibilidade. Você não vai
convencer o Massara ali a pôr tudo que eles têm numa marca 100% brasileira. Ou uma Lavassa, que amanhã você tem um acidente climático aqui, ou você tem um presidente maluco que fecha a fronteira, ele perde tudo. Então não é um problema de qualidade, é um problema de segurança, credibilidade e marketing. E eu, quando falei em um país muitos sabores, eu não tinha certamente o conhecimento de mercado lá fora que eu tenho hoje. Então foi bom criar, mas não era o caminho. Sobre certificação, eu vou estar na reunião da UTS Certified de segunda e terça agora, e adianto para vocês que uma das coisas que está se discutindo hoje é como as certificadoras UTS, Fairtrade, Rainforest, existe uma entidade mãe que se chama ISIL na Inglaterra, e hoje está se inclusive estudando como que essas certificadoras podem trabalhar junto para baixar o custo de certificação. Então você tem basicamente uma certificação, o 4C está nisso também, básica, e depois as outras são ramificações daquela para baixar esse custo de consultoria e tudo. Agora, é natural que no momento de preço alto, a certificação, o orgânico, o fair trade, o cara fala, para que fazer? Para que fazer? E se não tivesse esse negócio da Bolsa de Nova York, estava todo mundo abandonando o despolpado e cereja descascado também. Por que eu vou fazer isso? Vendo qualquer coisa. E esse é o perigo. Agora, eu digo agora com informação interna. Nós na UTS, o pessoal da Rainforest, nós esperávamos que com a crise nos países desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, fosse baixar a demanda por cafés certificados. E foi uma surpresa muito grata, que não baixou. Não baixou porque ainda o consumidor de café certificado, ele tem uma renda que não foi muito afetada pela crise. Talvez quando isso criar, então nós estamos nos antecipando hoje, porque todo mundo que está na certificação quer sair do especial e do diferenciado e vir para o que a gente chama de mainstream. Mainstream é o mercado geral. E para vir para esse mercado geral, o prêmio vai cair. Agora, você perguntou o que eu falo para o produtor. Você não vai falar isso para o produtor, mas a médio prazo não vai ter prêmio para café certificado. Todo mundo tem que ser. É tal história que nem trabalho. Vai ser obrigatório, que nem trabalho infantil. Acabou. Não adianta, mesmo que você queira pagar mais. Então, a tendência é que você vai ter que ser sustentável. Vamos aproveitar enquanto dá para ganhar um prêmio, porque a médio prazo, 20 anos, todo mundo vai ter que ser sustentável. Infelizmente. Obrigado, Brando. Agora vamos fazer, tá bom, mais duas perguntas, mas eu prometo, perfeito, que sejam bem direto nas perguntas, porque o Dr. João já me passou agora, está adiantada a hora. Então, ser bem objetivo na pergunta e a gente, para poder tentar manter a esquerda do... Alô, acho que não está funcionando isso aqui, viu? Não está. Hoje é o mercado de solúvel. A pergunta foi se a China tem mercado de qualquer de café. Hoje 90% é solúvel ou tomado expresso na loja de café. A pergunta dele é muito interessante. A primeira vez que eu fui à China, eu ia na loja de café, tomava um expresso de primeiríssima qualidade. No supermercado só tinha solúvel e solúvel barato spray, não tinha nem o freeze. E nós tínhamos uma agência de relações públicas nos orientando e eu perguntei para uma chinesinha super esperta: escuta, como que é isso que você toma um produto de primeiríssima qualidade na loja do Starbucks, depois em casa você toma o solúvel? Ela falou para mim assim, ela olhou, pensou e riu, falou assim: só você que sabe que o expresso que eu tomei na loja e o solúvel é o mesmo produto, nós não sabemos de onde que ele vem. É uma bebida, você é produtor de café, você sabe. Eu estou tomando uma coisa na rua que chama expresso e estou tomando uma coisa em casa que se chama solúvel, como se eu estivesse tomando uma Coca-Cola, um Sprite e um Guaraná. Você entendeu como a cabeça é diferente? É muito difícil a China. E eu perguntei, né, para essa mesma moça: o que você acha de religião na China? Ela falou para mim assim: por que você está perguntando isso?
Quando ela nasceu não tinha religião. Ela já nasceu num estado laico. E a terceira pergunta foi: o que você acha do governo? Ela falou para mim assim: por que eu tenho que achar? Vocês veem como o mundo pode ser diferente. Eles foram criados no outro... Desculpe, Fazoli. Viu? Então é o seguinte, eu queria corroborar aí nessa parte que você falou da sua resposta sobre tecnologia de separação de espolpamento. Uma das coisas que podia acrescentar, os produtores podiam ter variedades com níveis diferentes de maturação dentro da propriedade. E aí você vai aumentar a quantidade de material aí, independente de ter, porque esse problema de ter uniformidade na maturação é muito difícil. Quem conhece a fisiologia é muito complicado. Nas primeiras produções é mais uniforme, depois complica. Então é mais fácil talvez ele ter dentro da propriedade variedade precoce, média, semi-tardia e tardia, que ele vai ter produzir o café com maior quantidade. E a outra é sobre a bienalidade, uma sugestão, Brando, apenas, não sei se você quiser acrescentar aí como causa, que a gente sabe que o café no primeiro ano, segundo, terceiro, até no quarto, a produção é crescente, a não ser que haja algum problema de seca. Então tem que considerar os plantios novos aí, porque se tiver muitos plantios novos, a bienalidade vai diminuir. Entendeu? É essa consideração aí de um outro fator aí, como sugestão. Muito interessante a sua sugestão, que à medida que se renova mais, a bienalidade diminui. Geralmente começa a partir da terceira, quarta colheita, a não ser que surja uma geada, uma seca extensa na lavoura, o pessoal que deve ter, os produtores aí, podem confirmar isso aí. A não ser o irrigado, então aí, eu não sei no irrigado como é que é a bienalidade no irrigado. Fico satisfeito que a minha provocação está valendo, estou aprendendo bastante. Então tá ok, era isso só. Eu sempre digo que o palestrante fica melhor quando ele roda bastante, porque ele passa a ser um papagaio cada vez mais, ele vai repetindo o que ele vai escutando. Tá, e nessa colocação, o café despolpado hoje, a Bahia de cafés finos, naturais, tem um berço de excelência que fica no oeste. O oeste da Bahia produz cafés naturais e de altíssima qualidade. Mas com exceção do oeste, o restante do estado tem uma séria dificuldade para produzir café natural por uma questão climática. Então os cafés despolpados, quando bem dividido, que você possa aproveitar ao máximo e despolpar ao máximo, hoje esse diferencial de preço está em 100, 150, algumas vezes R$200 numa saca de café. Algumas vezes a gente estava brigando no passado se valia a pena. E nessa situação, com esse cenário de mercado, não se tem dúvida. Aliás, é extremamente indicado, porque é uma receita muito maior para um café preparado. E é a tendência também de muitos lugares, não só daqui, também de outros lugares. Professora Sandra. Doutor Brando, eu sou bem rápido, bem direta, voltando às questões de programas sustentáveis, onde você diz que no futuro todos têm que ser. E me preocupa muito com a agricultura familiar, né? Os pequenos produtores não sabem, né? Eles já praticam alguma coisa, a questão do meio ambiente, recursos hídricos, alguma coisa eles têm, eles fazem. Mas o acesso desse conhecimento para eles fica muito difícil. Então, por que o governo, o Ministério da Agricultura, não cria normas? E eu creio que isso já tenha no Ministério. O professor Zambolin tem uma proposta, a Embrapa Café tem outra proposta. Então, por que não difunde, o Ministério da Agricultura não difundir essas normas entre os pequenos produtores, para que no futuro, sim, todos possam ter acesso aos programas de cafés sustentáveis. Muito obrigada. E parabéns pela palestra, gostei muito. Obrigado, professora Sandra. Eu concordo plenamente, não tenho muito a dizer. O meu único comentário seria que, sendo brasileiro e conhecendo o Brasil, norma só não funciona. O que nós temos que ter é extensão. Eu acho que a grande falha nossa hoje é a falha da extensão. Quem faz a extensão nesse país hoje é o fornecedor de insumos, é o fornecedor de fertilizante, de defensivo, é o de máquina que a Pinhalense faz, os outros fazem também. Só que é lógico que cada um puxa a sardinha para o seu lado naquilo que ele quer. E nós precisamos reforçar esse consórcio, precisa ser criado um consórcio de difusão, porque sem isso nós vamos ficar numa briga nos estados, e nos próprios estados ficam à mercê política. Um ano tem um governador que acha que o café é importante, ele dá dinheiro para o café.
no ano seguinte não é. Ou tem o caso do Estado de São Paulo que eles não dão nunca, né, Fazoli? É o que é o pior de todos. E isso é uma coisa que o setor privado consegue tomar até certo ponto. Mas onde você não tem produto, que é a agronomia básica, o trato agronômico, escolha de variedade, etc., precisa ser provido por uma entidade oficial. Eduardo. Brando, parabéns. Eu ainda penso, como há alguns anos atrás, ou muitos anos atrás, que a agricultura precisa de representação política. A gente discute vários anos em vários eventos, e a gente sempre esbarra a pouca representatividade, ou somos mal representados, com exceções, né? Principalmente no Nordeste. Porque, pelo próprio sistema, a gente sabe, né? As campanhas, os financiamentos, então a indústria é muito bem representada, a construção civil, a mídia, agente financeiro, banco, comércio, né? Vários segmentos são muito bem representados. O país é enorme. Por uma questão até de fronteiras e tudo, geograficamente, então, meio rural está fora, onde é fácil aqui se reunir, onde esses segmentos têm mais escritório, ou então administração, que, diferentemente da agricultura. Porque esses diagnósticos, que são importantes, mas a meu ver, muitos deles são antigos. Eu vou fazer 50 anos, e quando eu tinha 18, que entrei na Universidade Federal, aqui eu me lembro das primeiras aulas de organização social e política, aqui no campus de Ondina, na faculdade no campus de São Lázaro, nas aulas lá. Então tinha um professor nosso, me lembro como se fosse hoje, colocando essa questão: o país produz e exporta matéria-prima e compra processado. Então nós não temos agroindústria, precisamos ter agroindústria. Então isso aí, há 31 anos a gente se deparou com isso, como diagnóstico colocado aqui também, em números redondos, vamos dizer assim, 50% quase da produção de café vem de médios, pequenos e médios produtores, e os outros 50% dos grandes, 0,6% das propriedades. Então a gente precisa de assistência técnica. Os grandes têm, porque contratam. Uma parte dos médios pode contratar. Muitos médios não contratam, e os pequenos não têm uma assistência, principalmente no Nordeste. Aliás, um colega ontem de São Paulo falando também, lá está com a assistência técnica, já a CAT foi desativado, desestruturado, não sei. Então também não tem assistência técnica. Essa informação também, em 1980 também, quando eu ingressei na faculdade, foi a que eu recebi. Aí muitos professores, o pessoal do movimento estudantil ainda chamavam: colegas, deem atenção aos pequenos, aos meninos, tal, vocês ingressaram na faculdade pública, vamos tomar isso também como um compromisso, né, de ajudar eles, porque 70%, 80% da produção do Brasil vem de pequenos e meninos. É a mesma coisa de hoje, né? Então acho que é por isso que a gente exporta a sandália havaiana e exporta o avião da Embraer, porque o agricultor não produz sandália, nem muito menos um avião da Embraer. Então a dificuldade, o problema é a representação política mesmo, que tem que fazer bancada, e a dificuldade, a meu ver, é essa. Obrigado. Eu creio, o seu comentário é muito interessante, que nós temos uma relação que eu chamaria em petit comité incestuosa no café, entre setor privado e governo, que não é muito bem definida. Se a gente olhar a cana-de-açúcar, que hoje tem pouco dinheiro, eles estão sendo muito mais agressivos que nós, com uma única, profissionalizou um monte de coisas. Acontece que no café nós temos uma coisa que se chama FUNCAFÉ, que não é algo de jogar fora, são 2 bilhões de dólares, 4 bilhões de reais, que tem que ser gerenciado pelo governo, porque é dinheiro público. Então você fica, por isso que eu chamo de incestuosa a relação, porque é uma mistura de governo e setor privado, e você não consegue separar as coisas. E você tem continuidade nas entidades de classe, como nós temos aqui a BIC, temos o Secafé, temos outros, mas você vive à mercê de governos que mudam. Então fica difícil
difícil, uma hora o CDPC reúne de 2 em 2 meses, de repente não reúne mais, depois reúne de novo, e você vai falar, as entidades vão jogar fora com café? Não dá, é nosso. Então fica complicado. A última pergunta, depois aproxima, me perdoa, pois não. Bom dia, eu sou aluno da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, do curso de Agronomia. Eu queria perguntar, a área plantada de café no país, de uns tempos para cá, sofreu uma redução, antes com o crescimento da área plantada de soja, e atualmente vem se falando bastante em sustentabilidade, e o tema da vez é o biodiesel. Com isso surge a ideia da potencialização, né, do crescimento da lavoura de cana-de-açúcar. Eu queria saber se há um temor com relação a esse crescimento, e quais as perspectivas futuras e estratégias para que a produção de café não venha a sofrer impactos em relação ao aumento da área plantada da cana-de-açúcar no país. Olha, a visão minha, dando uma resposta curta para você, eu não vejo o café hoje, a história nossa da cafeicultura nos últimos 10 anos é diminuição, estabilidade diária e maior produtividade. Eu acho que nós não temos que nos preocupar com o eucalipto que falaram, que está pegando a terra, outra coisa. Nós temos que manter esses 2 milhões de hectares que nós temos, 2 milhões e 100, e nós podemos tranquilamente chegar a 70 milhões de sacos com isso aí, com a tecnologia que já está disponível. Então, eu acho que a pior coisa que você pode fazer hoje é comprar terra para plantar. Você tem que jogar a tecnologia no que você já tem para produzir mais, a não ser que você tenha uma situação que não dá por problemas climáticos, solo, etc. Daí você vende aquela e compra outra. Mas sair plantando café não é o caso. Eu só queria pedir uma coisinha, seu João. O Luiz está aqui pedindo faz tempo, só para terminar. Rapidinho. Bom dia a todos. Brando, mais uma vez, parabéns pela sua palestra. Silvio. Você falou muito aqui em oportunidade em marketing sobre os nossos cafés, né? E os falar sobre os cereais cascados, que é uma grande oportunidade que tem do Brasil se posicionar, devido à escassez que está havendo nos nossos concorrentes, como Colômbia e América Central. E uma das ferramentas de marketing que nós temos aqui no nosso país se chama Cup of Excellence, do qual o Silvio Leite é um dos organizadores. E nós, tanto do Norte do Paraná, como o pessoal do IAPAR, estamos nos prontificando a que a COP possa ser itinerante, que cada estado, pelo Brasil ser muito grande, possa sediar a COP em vários estados que existem no nosso país. Mas a grande dúvida que surgiu de oportunidade de marketing dos cafés, por que Silvio e também o Brando poderia, a ACE esse ano não está sendo inclusiva de todos os cafés, tanto os naturais participarem, como o cereja descascado, e sim exclusivo para os naturais. Eu acho que aqui tem condições, como o senhor falou, regiões como o Oeste Baiano, como o Cerrado Mineiro, tem condições de produzir naturais de excelente qualidade. Mas nós não podemos deixar de pegar uma oportunidade dessa, que é uma ferramenta de marketing também, a Cup of Excellence, de excluir o cereja descascado. Porque nada adianta usar tecnologia, se falar em tecnologia, que na hora onde nós precisamos nos posicionarmos, nós não temos oportunidade, não, ser restritivo. Então, isso também é mais um pedido a você, Silvia, a você, Carlos Brando, que são pessoas de amplo conhecimento dentro da cafeicultura nacional, que possamos incluir, sim, todos os cafés, e não ser exclusivos, excluir o cereja descascado. E o que vocês acham dessa atitude da ACE esse ano, de querer que só seja café natural do Brasil? Olha, eu tive uma longa discussão com a Suzy Spindler. Obrigado. Faz 2 dias que é a principal executiva da ACE, a Alliance for Coffee Excellence, que dirige o Cup of Excellence. E a ideia não é excluir ninguém, é o contrário, é incluir, porque senão o natural não vai participar mais. Vamos lá, nós estamos falando então do concurso brasileiro de café, que chama-se Cup of Excellence, muito bem colocado por Luiz. O que está ocorrendo esse ano é que no concurso, tanto os cafés cereja descascado e despolpado concorrem todos junto em qualidade com o café natural. Só que o café natural tem atributos diferentes, especialmente quando ele terminou de ser colhido, você facilmente consegue detectar ele, mesmo estando numa prova cega. O café tem um sabor diferenciado e que leva um sabor frutado ao provador. Então, quando se faz um concurso, colocando tudo isso junto,
está sempre sendo excluído o café natural. Então a proposta que partiu da gente esse ano foi que, se o concurso ocorra, e a nossa defesa é que seja no Paraná, esse que é o grande objetivo, né, Floriano? E que as provas sejam feitas em mesas separadas, natural e os outros processos em separado, porque junto é completamente injusto ao produtor de café natural, que tem um café fabuloso e que está sendo recusado com a tendência que fosse um café defeituoso. E no nosso país nós temos 92% de produtores que são de café natural. Eu ajudei a criar essa miscelânea toda há 12, 13 anos atrás nos concursos, quando nós colocamos tudo junto, foi criada no Brasil e a ideia era ter um concurso de qualidade. Mas hoje ficou muito claro, com a própria BIC, já alguns anos depois, a gente também ajudando, rapidamente, com a tranquilidade, abrir uma coisa da outra, que é a tendência natural e justa com todo mundo. Então, o nosso pleito para esse foi que esse ano, simultaneamente, houvesse o natural e os outros. Eles não aprovaram porque não acreditam que tem agenda para fazer 2 concursos simultâneos. Estão aprovando um no período normal para CDs e despolpado e outro em janeiro para os naturais. Como isso altera custos, nós também temos dificuldade, porque trazer 30 pessoas do estrangeiro, instalações, Cuiapar, tudo isso está envolvido. Então, a discussão hoje é mais de como se operar do que para ser justo com os naturais. Porque não é justo mais o que está vendo com o produtor de natural sem o reconhecimento merecido que tem de qualidade. Que a BIC já viu isso há tantos anos. Então, viu, Luiz? Não é excluir, é incluir. De uma maneira justa, é encontrar uma maneira correta de fazer. Eu queria pedir a compreensão dos senhores. Nós temos realmente uma noite agradável, a gente sai de manhã, a gente atrasa 1 hora, então depois ficamos o dia todo correndo para compensar. Eu queria, antes de agradecer, a Carlos Brando e a Silvio pelo painel. Queria repetir o nosso agradecimento aos patrocinadores, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Ministério da Agricultura, Secretaria da Agricultura, SEBRAE, Vista Café, que nos permitiram a realização do evento. Queria pedir a compreensão dos senhores para a gente sair agora, tomar um cafezinho em 15 minutos e voltar, e o painel o próximo painel, que é com o doutor Natan, é diagnóstico das indústrias. É imperdível, somente 15 minutos, por favor. Obrigado.